Pai Santo, igreja, amém? Quantos são felizes com Jesus? Então, amém, glória a Deus. Sempre uma alegria estarmos juntos, né? Louvando ao Senhor, rodeados ao entorno da palavra de Deus, que o Senhor venha falar conosco, através da sua palavra, amém? É a sua expectativa? Amém, glória a Deus. Queria convidá-los a abrir no livro de Êxodo, capítulo 13, vamos fazer a leitura do versículo 17 ao 22. A gente está na nossa série de mensagens, entre altos e baixos. Hoje o tema vai ser graça desconfortável. Repete isso, graça desconfortável. Quando Deus nos guia pelo caminho difícil. Amém? Vocês viram que eu estou tentando melhorar os slides, né? Olha só a apresentação. Tá bonita, não tá? Ninguém concordou, né? Vini, dá uma força aí, Vini. Hã? Êxodo 13, do versículo 17 em diante. Vamos ler então? Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois ele disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Vamos orar. Pai Santo, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar reunidos como a sua igreja. Que o Senhor quebrante o nosso coração, nos torne mais suscetíveis a ouvir a sua voz, a ouvir o que o Senhor quer falar conosco. O Espírito Santo age em nosso meio, tira toda a nossa distração, tira tudo aquilo que vem na nossa mente neste momento, que nos afasta de cultuar ao Senhor e aprender da sua palavra. Pai Santo, faça aquilo que só o Senhor pode fazer, venha transformar as nossas vidas, venha instruir espiritualmente a todos nós, é o que mais precisamos e te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Relembrando as duas mensagens anteriores, a primeira mensagem da série foi sobre Elias, né? E a gente aprendeu que grandes vitórias não afastam a gente de passar por terríveis desafios. Depois de Elias experimentar, né, de manifestações grandiosas do Senhor no monte, ele, ao ser ameaçado, ele se deixou ser aprisionado pelo medo, ele entrou num desespero absurdo e acabou caindo no vale do esgotamento. Mas a grande notícia foi que Deus não o abandonou. Da mesma forma, quando a gente está esgotado, está cansado, fragilizado, quando a gente vacila na nossa fé, Deus não nos abandona. Ele continua conosco por meio da sua graça. Amém? Em seguida, falamos sobre Davi. E a gente viu que manter pecados escondidos não dá muito certo, né? Um abismo vai levando a outro abismo. E por conta desse pecado, por conta de tudo que Davi, num ciclo da sua vida, né, um homem segundo o coração de Deus, ele entrou numa situação tão terrível, conduzido pela sua cobiça, pelo seu pecado, ele se viu no vale da culpa. Mas também vimos que esse homem que praticou o terrível pecado, ele se arrependeu verdadeiramente. E com isso, ele experimentou da restauração e da alegria que só pode ter aqueles que foram salvos pelo Senhor. Amém? Hoje a gente vai dar mais um passo importante, né, que vai somar a tudo aquilo que a gente já viu.
né? Esses ensinos não podem ser separados, eles só podem ser acumulados, né? E a grande proposta dessa série é justamente oferecer ensinos bíblicos que nos ajudem a lidar com os altos e baixos da vida. Quantos aqui experimentam a todo momento de altos e baixos? Todos nós. E o grande desafio precisamos aprender a lidar com isso. Precisamos aprender a viver pela fé diante de cada desafio. Então, hoje, a gente vai aprender que nem todo baixo da nossa vida vem da fraqueza espiritual, ou vem, como foi com Elias, ou por algum pecado, como foi com Davi. Essa semana, logo no início da semana, não lembro se foi segunda ou terça-feira, estava eu e a Karen, já era para lá das 10 da noite, né, a gente cansado, morto, sem tomar banho ainda, depois de um dia bem cansativo, um dia bem cheio. Eu me joguei no sofá, sabe aquela coisa de, pronto, o último filho dormiu, aí você volta, bebe uma água, aí eu olhei aquele sofá cansado, de calça jeans ainda, no trabalho, aí deitei no sofá e fiquei um pouquinho ali, aí depois vem a Karen, mesma coisa. Né? E aquela conversa do final do dia de lamento, estou muito cansado, a rotina está difícil, caramba, parece que a gente não vai sair disso. E a gente começou a conversar o quanto esse ciclo, né, de vida, a gente está aí na missão de reprodução, né? Então estamos Davi vai fazer 9 anos, então a gente está 9, quase 10 anos em função de, né, gravidez, filho para nascer, e filho nasce, aí quando educa, bate 4 anos, começa a melhorar, nasce outro, aí volta tudo, aí quando bate quase 4 e volta. Não, eu falei do terceiro. Aí a gente, nesse ciclo, né, falando, calma, estamos quase 10 anos, 9 anos já nisso, né, esse cansaço, enfim. Aí a gente conversando, falando, caramba, como é que fazer a vontade de Deus, né, seguir a vontade de Deus, muitas vezes não facilita a nossa vida em nada. Pelo contrário, nos coloca em grandes desafios, em grandes dificuldades. Aí eu lembrei de um texto que eu tinha lido há um tempo atrás, né, um autor que eu gosto muito, Paul Tripp. Aí eu peguei o livro para ela, Karen, ler. Eu lembrei de um texto, falei, caramba, eu li sobre isso, e peguei lá o livro para ela ler, ela foi ler. E a primeira afirmação que o autor faz é essa: pô, Yuri, era para ser agora, entendeu? Essa é a primeira afirmação, sabe? Sim, sua vida é bagunçada e difícil. Ali, só isso já falou aos nossos corações. Não sei se fala aos seus, né? Mas eu e a cara, caramba, ele sabe o que... Assim, então ele sabe. Né? Sua vida é bagunçada e difícil, mas não é um fracasso que fugiu aos planos de Deus. Esse é o plano. Como assim esse é o plano? A minha vida bagunçada e difícil é o plano de Deus? Deus está trabalhando para completar o que Ele começou em você. Aí ele segue, no próximo, lá já no final do texto, ele vai falar assim, a graça de Deus nem sempre é agradável. E isso me prendeu. Falei, caramba, a gente está tão acostumado a pensar na graça de Deus, a graça que consola, a graça que nos restaura, né? Que nos acalenta, né? Nos dá segurança. Aí é exatamente isso, a graça de Deus nem sempre é agradável. A graça de Deus tem hora que é desagradável. O grande desafio é sabermos que sim, tem hora que a graça de Deus é muito desagradável. Ela muitas vezes vem na forma de algo que nunca teríamos escolhido, o Tripp vai falar, se tivéssemos o controle nas mãos. E não é verdade? Quantas coisas a gente escolheria não passar se a gente pudesse ter o controle disso? Mas Deus, por meio da sua graça, Ele de fato, pode pular o slide, Ele nos oferece também essa graça desconfortável. E isso trouxe muitas reflexões para a gente. Naquela noite a gente ficou conversando um pouquinho sobre isso, porque eu não lembro de ter lido uma outra pessoa falando da graça desagradável de Deus. Desconfortável, perdão, ali está, desconfortável, desagradável não. Eu não tinha lido essa expressão ainda, a gente ficou pensando, refletindo, e ao decorrer da semana, isso me prendeu, ficou no meu coração, eu refleti muito sobre isso, orei muito sobre isso, e percebi que Deus falou fortemente, né, por meio desse conceito da graça desconfortável. A grande verdade é que há algo muito natural na vida de todos nós. Todo mundo
segue o mesmo fio. Todos nós esperamos que a vida funcione. Funcione como a gente acha que deve funcionar. Não é isso? Esperamos estabilidade, previsibilidade, esperamos conforto, olhamos para o futuro, planejamos, temos uma ideia sobre tudo, a gente acredita e começa a entender, não, as coisas têm que acontecer desse jeito. Quem busca que as coisas aconteçam conforme o planejado? Né? Poucas pessoas. É ruim, hein? A gente quer ter relacionamentos sem dificuldades, a gente quer ter rotinas perfeitas e previsíveis, né, em que tudo aconteça quando deve acontecer e que a gente não se canse. Quem recebe, dá um amém. A gente odeia a dificuldade, na verdade, a gente não quer ter dificuldade por nada. A gente entende que o sofrimento, quase sempre pensamos assim, que o sofrimento é um erro de percurso. É algo que não deveria acontecer, é algo desnecessário. Somos tentados a idolatrar com isso o conforto. Não gostamos da rejeição, tememos a escassez, fugimos da dor e, muitas vezes, nós só conseguimos agradecer a Deus quando a vida segue exatamente a rota que planejamos. De vez em quando acontece isso, né? De vez em quando a gente planeja e dá certo, você, Senhor, seu nome seja louvado. Né? Mas quando as coisas não são desse jeito, a gente não consegue manter o coração grato. E o problema é isso, é que quando a dificuldade chega, porque a dificuldade sempre vai chegar, algo começa a ruir dentro de nós. O nosso coração entra em crise, a nossa fé começa a vacilar e perguntas começam a dominar o nosso coração. A gente começa a pensar, será que Deus realmente me ama? Será que Ele está vendo o que eu estou passando? Ele não está vendo as minhas necessidades? E sem perceber, porque isso é muito sutil. A gente começa a medir a bondade de Deus não por quem Deus é, e pelo que Ele fez em Cristo. A gente começa a medir a bondade de Deus e o seu amor através do quão confortável a nossa vida está sendo. Através do quanto os nossos planejamentos estão funcionando, do quanto eu estou caminhando em direção aos meus sonhos e objetivos. A gente passa a medir o amor de Deus e o cuidado de Deus por esses resultados palpáveis da vida. E é aí que precisamos de uma correção profunda. Por quê? Nem todo sofrimento é sinal de abandono. Às vezes, o sofrimento é a expressão de uma graça que não escolhe, de fato, o caminho fácil, mas é uma graça que é nos concedida para nos abençoar. E para entender isso, a gente vai precisar entrar na história que lemos hoje, mas para entender a história que lemos hoje, para algumas pessoas que não estão tão ambientadas com o texto, a gente precisa falar da história que prepara para esse texto, o contexto dessa história. Primeira pergunta, por que o povo estava no Egito? Por que o povo estava no Egito como escravo? A gente precisa pensar nisso. E tudo começou através de um homem chamado... Não, alguém falou Abraão, né? Errado. José, gente. Tudo começou com um homem chamado José, um jovem que foi traído pelos seus irmãos, foi vendido, foi jogado no buraco para ser morto, depois foi vendido como escravo, e ele sofreu muito. Ele foi lançado num ciclo de sofrimento interminável. E o que parecia tragédia na história de José, ali Deus prova ser muito maior e ter o governo de todas as coisas, porque de escravo José foi colocado como a maior autoridade do Egito depois de Faraó. Só existia um acima dele, era o Faraó, e depois vinha José. E ele entendeu porque Deus colocou ele ali. Veio uma terrível fome que assolou toda a terra, e a própria família dele, com os irmãos tão queridos dele, né, que venderam ele como escravo, foram lá atrás de comida, e quem é que teve que dar comida para os caras? José. Quando os irmãos descobriram que era ele, ficaram com medo, claro, né? A lei do retorno. Mas José, ele entendeu plenamente, perfeitamente, olha, dizendo que, parafraseando a versão, não é NVI, é a versão Ricardo, dizendo que ele já tinha entendido por que Deus tinha feito ele passar por tanta coisa. Onde se passa? José morre.
uma nova geração surge, um novo faraó surge. E onde foi o refúgio, o Egito foi um refúgio para o povo de Deus. Agora esse refúgio se torna em prisão. O povo cresce, né, o povo judeu fazia muito filho, né, cresce, começa a se multiplicar, ao ponto do faraó começar a temer. Falar, esse povo é muito numeroso, eles podem se revoltar contra a gente, né, eles podem se levantar contra a gente, e ele começa a praticar uma opressão terrível. Foram séculos de escravidão, séculos de sofrimento, trabalho forçado, dor, até que, né, Deus levanta Moisés. Cresce dentro da casa do faraó, dentro do palácio. Deus conhece Moisés, levanta Moisés como um grande líder por meio do qual Deus libertaria o povo. Moisés, à luz da liderança, do que se entende como líder hoje, ele seria um líder fracassado. Ele era inseguro por muitas vezes, ele não sabia falar em público, né? Ele queria o tempo todo que as coisas funcionassem do jeito dele, mas ele não conseguia, ele não se comunicava, o povo não respeitava, mas é através de Moisés que Deus anuncia o que iria fazer. Conhecemos as 10 pragas do Egito, né? E através dessas 10 pragas que foram enviadas para confrontar o tão obstinado faraó, homem de coração duro, né? O coração de fato, um coração de pedra, obstinado, né? E a partir da 10ª praga, o faraó, então, concorda em libertar o povo de Deus. E o povo é liberto. Você coloca ali, nessa cena, você é escravo, séculos já em sofrimento, e, de repente, de modo sobrenatural, por meio de muitas manifestações sobrenaturais, as algemas caem, as correntes são quebradas, as portas são abertas, e o Egito, a sua prisão, vai ficando para trás. Você segue em frente. Tudo estava indicando que agora o caminho seria curto, o caminho para a vitória seria curto. A minha vitória teria sabor de mel, eles deviam pensar. Acho que não, né? Mas eles seguiram em frente, e no auge da libertação, Deus faz algo inesperado. Deus faz algo inesperado. A rota não seria através do caminho mais curto. A rota não seria através do caminho mais óbvio. E é aqui que o texto de Êxodo 13 se torna, de forma muito impressionante, se torna relevante para todos nós. Porque esse texto não é um texto que conta uma história de um povo distante, uma história muito antiga, mas ele vai soar como um espelho da nossa própria alma. Ele vai falar muito sobre nós mesmos, nós que temos a caminhada da vida marcada por altos e baixos. Porque o Deus que libertou aquele povo é o mesmo Deus que conduz a nossa vida, e nem sempre Ele escolhe o caminho mais fácil para nós percorrermos. Amém? Então fica aqui uma primeira pergunta para a nossa reflexão. Por que Deus, em sua graça, às vezes nos conduz pelo caminho mais difícil? Primeiro ponto, Deus conhece os nossos limites melhor do que nós mesmos. Essa é uma verdade difícil de acreditar, não é? A gente acha que a gente está no limite e Deus permite que as coisas não melhorem. Você, como assim, Deus? Estou orando, estou buscando, estou crendo, né? Para alguns ciclos, né? Estou determinando, e nada muda. Olha aí o versículo 17. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. O texto aqui é muito claro. O que Deus não fez? Deus não os guiou pela rota mais rápida, pela rota mais curta. Deus os levou para outro caminho. Não por descuido, mas por sabedoria cuidadosa. Aqui está a questão. Aquele povo estava recém-saído da escravidão. A sua identidade estava desconstruída, estava fraturada. A sua mentalidade estava cativa. Aquele povo estava completamente desgastado, porque eles estavam vivendo um verdadeiro caos.
eram marcados por exaustão física, exaustão emocional, geração após geração, um povo oprimido. Com isso, eles estavam completamente ineptos para enfrentar uma batalha, uma guerra. O medo, sem dúvida alguma, Deus conhecia o coração, o medo os faria voltar. Quem está falando isso é Deus. Eles vão ver essa batalha, vão pelo caminho mais fácil, mas eles vão desistir, eles vão querer voltar para o Egito. Deus conhecia profundamente o coração daquele povo, e Deus conhece profundamente o nosso coração. Deus, ele conduz o povo a uma rota mais longa, não porque estava abandonando o povo, mas porque sua sabedoria é perfeita. Israel estava sendo libertado do Egito, mas ainda tinham mentes de escravidão. Israel estava sendo libertado do Egito, mas eles ainda teriam medo e sofreriam opressão de inimigos muito poderosos, se escolhessem um caminho mais curto. Deus estava levando, pode pular o slide, Deus estava levando os filhos de Israel aonde eles não querem ir, para produzir neles algo que eles desesperadamente precisam. Muito provocativa essa declaração. Deus conduz os seus filhos para o lugar que eles não querem ir, para produzir neles algo que eles desesperadamente precisam, mas não sabem que precisam. Não sabem que precisam. E aqui aprendemos algo fundamental: o caminho mais curto nem sempre é o caminho mais seguro para a nossa alma. O caminho das realizações rápidas, dos atalhos, muitas vezes são muito arriscados, e sim, é graça de Deus nos preservar desse caminho. O desvio desses caminhos não é simplesmente um sinal de descuido, mas um sinal de graça pastoral. Do verdadeiro pastor, do bom pastor que conduz as suas ovelhas. Segundo ponto, o deserto não é castigo, mas o deserto foi uma rota de formação. Versículo 18, assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. O caminho do deserto não foi um improviso de Deus. Foi algo que Deus, não, é melhor trocar a rota. Não, mas foi uma decisão intencional. Deus decidiu colocar o seu povo para passar pelo deserto, porque Ele desejava formá-los e não apenas libertá-los. Sabe, às vezes buscamos a Deus simplesmente para ter bênçãos, mas Deus não está preocupado em nos dar coisas. Ele quer nos formar, Ele quer nos transformar, Ele quer um relacionamento vivo com cada um de nós. Não tem como macetar para conseguir coisas de Deus. Ele conhece o nosso coração. Conduzir Israel pelo deserto foi um plano de Deus para trabalhar no coração e na alma daquele povo. Deus os levou a um lugar que não havia recursos próprios. Deus os levou a um lugar que não adiantaria ter estratégias humanas para que pudessem sobreviver. Deus, Ele levou a um lugar de privação, de desconforto. Com isso, sabe o que Deus fez? Ele forçou Israel a aprender o que significa dependência. Ele forçou o povo a aprender a importância da obediência, da confiança diária, porque eles estavam num lugar de completa privação, em que dependeriam completamente do seu Deus. Vemos aqui que Deus está muito mais interessado em quem nos tornamos, muito mais interessado nisso do que nos fazer chegar a lugares altos e esplêndidos. No versículo 19, a gente vai ler algo interessante. Quando você passa a primeira lida, sou estranho, fala, caramba, o que tem a ver o osso do José com esse negócio? Moisés levou os ossos de José. Aí você pensa, os ossos, negócio estranho, ainda mais hoje, né? Negócio estranho, desenterrou o osso para levar junto. Por que ele fez isso? Porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês. Leve então os meus ossos daqui. Então,
O que os ossos de José lembravam ao povo de Israel? Que Deus cumpriria a sua promessa. Deus não é um Deus que falha. Deus não chega atrasado, Ele não falha no que promete. Mesmo no deserto, aquele povo caminharia sendo sustentados pela mão do Senhor, pelas promessas do Senhor, pela fidelidade de Deus e não pelas circunstâncias. Amém? O mesmo Deus, então, que escolhe esse caminho mais difícil, que não deixa, é o mesmo Deus que não deixa o seu povo caminhar sozinho. Deus não simplesmente pega um mapa, dá na mão do seu povo e fala assim, olha, siga por essa rota. Ele oferece muito mais do que isso. Ele oferece a sua presença constante. Ele diz, eu estarei contigo. Isso deve caminhar, Israel deve caminhar pela fé em Deus. Isso deve impactar a nossa vida. Nós precisamos caminhar pela fé em Deus. Terceiro ponto. Deus guia mesmo quando o caminho parece confuso. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. Assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Ou seja, a presença do Senhor nunca se ausentava. A jornada seria difícil, mas nunca seria uma jornada solitária. Temos ali, de um lado, a direção de Deus com essa fumaça durante o dia, e do outro lado, o fogo do Senhor durante a noite, né? O caminho era longo e confuso, mas as evidências do cuidado de Deus eram inegáveis e incessantes. Onde Ele guia, Ele também habita. A coluna nunca se afastou do seu povo, ou seja, Deus nunca se afastou do seu povo. O caminho era longo, o caminho era confuso, o caminho era difícil, mas o povo tinha o que era necessário, a presença de Deus. Amém? O texto está dizendo que Deus nunca retirou a presença do meio do seu povo. Irmãos, você sabe o valor que isso tem? Às vezes a gente quer ter tanta coisa, a gente quer conquistar tantas coisas, a gente fica aflito por tantas coisas, mas você passa a desconsiderar que o que você precisa de verdade para a sua vida é a presença do Senhor. E isso Ele nos oferece pela sua graça. Um comentarista observa o seguinte, olha, o desvio pelo deserto não indica falta de direção da parte de Deus, mas um cuidado intencional com um povo que ainda não estava pronto para enfrentar certos conflitos. Irmãos, muitas vezes as nossas rotas são mudadas. E isso não é sinal de que Deus se esqueceu, é sinal que Ele está cuidando da gente, que Ele está provendo. A gente olha algumas coisas que, se acontecer vai tornar minha vida mais fácil, é um caminho mais seguro, é um caminho mais óbvio, e Deus faz tudo ser diferente, justamente porque Ele está ativo e envolvido com a nossa história, amém? E essa é uma verdade essencial que a gente precisa guardar para viver. Caminhos difíceis não significam ausência de Deus, mas muitas vezes direção e presença ativa dEle. Amém? Como ideia central, né, usando uma citação do Paul Tripp, pode pular, por favor. Ele diz assim, ó, Deus em sua graça, muitas vezes nos conduz por caminhos que não escolheríamos. A gente começou falando dessa frase lá em cima, desse pensamento. Deus, em sua graça, muitas vezes nos conduz por caminhos que não escolheríamos para produzir em nós aquilo que não conseguiríamos produzir sozinhos. Né? Conectando ao que a gente tem refletido, entre altos e baixos, Deus não está comprometido com o nosso conforto, com o que achamos ser sucesso, mas Ele está comprometido com a nossa transformação, com a nossa formação. E por conta disso, muitas vezes experimentamos dessa graça desconfortável. Amém? Algumas aplicações. Primeiro, reconheça o desvio como proteção, não como punição.
Nossa reação natural quando o caminho se torna difícil é o quê? A gente conclui que algo está dando muito errado. Ou está dando errado por conta da gente, ou por causa de Deus. A gente pergunta, Senhor, cadê você? Mas Êxodo 13 nos ensina exatamente o oposto disso. O desvio não era uma questão de esquecimento, mas era justamente o compromisso amoroso e gracioso de Deus com o seu povo. Ele não mudou a rota porque falhou, mas porque ele sabia que o povo não estava pronto para chegar lá enfrentando gigantes como os filisteus. Basicamente, se você for ter um mapa, você tem o Oriente Médio na ponta ali do Mar Mediterrâneo, a parte de baixo é o Egito, abaixo do Egito a África, e a parte de cima a Europa, que a gente chama de Europa hoje. Então, de fato, do Egito para o povo, para a Terra Prometida, era quase uma linha reta. Vai beirando a costa ali e está chegando. Deus enviou eles com um caminho contrário, um desvio enorme. Não porque se esqueceu, mas porque estava protegendo, estava formando. Algumas portas fechadas não são rejeição divina, não são esquecimentos divinos, não. Algumas portas fechadas são bênçãos de Deus para a nossa vida. Amém? Portas fechadas, muitas vezes, são proteção graciosa. E a gente também deve se alegrar por elas. Deus vê guerras onde a gente não vê. Deus vê resultados por algumas escolhas e coisas que se a gente se envolver, que a gente não tem capacidade de ver, mas Deus sabe e Ele nos preserva com o seu cuidado. Ele conhece os limites que nós não conhecemos. Eu estava lá em sexta-feira, estou abrindo uma loja nova em outra cidade. Aí deu 7 horas da noite, mais ou menos. A gente estava lá ainda, quando olhei no GPS, a estrada de Itanguá, chegando em Itabuna, estava fechada. Houve um problema lá, fecharam a estrada, não tinha como passar. Aí o GPS me deu a rota mais próxima, que seria dando a volta por Saquarema. Imagina, lá em Rio Bonito, 7 da noite, o dia inteiro trabalhando, tendo que mudar a rota para Saquarema, porque ele falou que seria o caminho mais fácil. E o GPS não estava errado. Estava dizendo, olha, tem um problema à frente, você não poderia saber, mas o GPS está lá, colhendo informações dos nossos telefones, ele me informou. E da mesma forma, Deus faz isso com a gente, Ele enxerga acidentes que nós não vimos. Ele enxerga problemas futuros que nós não podemos saber. Muitos planos não se concretizam, muitos processos não saem, muitas coisas que a gente gostaria muito não acontecem. Não é porque Deus se esqueceu. Ele continua envolvido em nossa história. Ele continua cuidando de cada detalhe da nossa vida. Então, quando as coisas se tornarem difíceis, talvez a pergunta certa não é por que Deus está permitindo que isso aconteça comigo, mas do que Deus deve estar me protegendo. De que forma Deus quer me formar por meio desse caminho que tem sido tão difícil? Amém? Segundo ponto, identifique e derrube o ídolo do conforto. O deserto, ele revelou algo para Israel e também revela algo para nós. Nós queremos liberdade, mas exigimos conforto. Exigimos que as coisas aconteçam da forma que a gente acha que tem que acontecer. Queremos que Deus faça algo, mas nos ressentimos quando Ele bagunça a nossa agenda. Ficamos ressentidos quando as coisas não são não acontecem dentro do planejado. O ídolo do conforto é muito sutil, ele não se manifesta através de grandes pecados, mas em frustrações constantes. Quando começamos a pensar, caramba, minha vida nunca dá certo, as coisas nunca acontecem como devem acontecer, as portas nunca se abrem, e essa frustração constante começa a produzir em nós uma raiva silenciosa de Deus, mas que a gente só não tem coragem de assumir. Precisamos voltar, dar um passo atrás, sabendo que precisamos ser gratos também em momentos difíceis, na certeza que Deus está cuidando de nós. Mas, na prática, somos gratos como tudo coopera, como tudo dá certo.
e ficamos desconfiados quando as coisas não vão bem. Pode trocar o slide. Diagnosticando, então, as lealdades do coração, né? No ídolo do conforto, né? A gente tem um objetivo do quê? Relacionamentos fáceis, rotinas previsíveis, uma agenda muito bem programada, que tudo ocorra como a gente quer. Qual é a visão da dificuldade? Quando a dificuldade vem, quando o ídolo do conforto está dominando nosso coração, a gente começa a perceber como um sinal claro da ausência ou do desamor de Deus. Qual é a reação? A gente começa a questionar a vontade de Deus. A gente começa a questionar a fidelidade de Deus, o amor de Deus. Por outro lado, na perspectiva bíblica, o objetivo a gente entende que o objetivo de Deus é a transformação do caráter. É nos fazer completamente dependentes dele mesmo, irmãos. Ele enviou o povo para o deserto. Não há provisão no deserto. E a grande lição é: percebam que vocês precisam depender de mim. A visão da dificuldade, numa perspectiva bíblica, a gente entende que a dificuldade é uma ferramenta divina, desenhada intencionalmente para o nosso bem. Paulo vai ecoar isso em Romanos 8, quando ele diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Perspectiva bíblica, quando a dor chega, a dor nos leva a examinar o nosso próprio coração. A dor nos leva a confiar e a depender mais de Deus, não nos tornar mais indiferentes, mais frios, mais ressentidos com Deus e com a sua igreja, não desanimados, não. Quando enxergamos a dor na perspectiva bíblica, a gente entende que Deus está nos formando por meio da dor. E que muitas vezes a dor acontece como sinal de amor de Deus. Lucas hoje estava com um risco no braço, uma cola, alguma coisa meio nojenta assim no braço dele. Aí eu peguei uma esponja para limpar, aí fiquei esfregando a esponja, esfregando. Aí, lógico, né? Pai, homem é assim mesmo, não me critiquem, homens. Eu só peguei a primeira esponja que estava ali, apertei e fui esfregar o braço dele, né? Aí, quando acabei de esfregar, o Lucas cheirou. Ai, que coisa horrível, ficou reclamando que estava fedendo. Eu falei, não, vem cá, e passei sabão e tal. O que sai da esponja, quando ela é espremida, é apenas o que tem dentro dela. Não pode sair uma outra coisa. Não deu muito certo. Eu espremi a esponja e saiu uma água que estava meio fedorenta, alguma coisa ali, e não poderia sair outra coisa. Irmãos, as pressões da vida, os apertos da vida, apenas revelam o que tem dentro do nosso coração. Não algo diferente. Apenas expõe aquilo que já estava ali. Observe aonde você fica mais irritado. Reflita aonde você fica mais frustrado, decepcionado com Deus, decepcionado com a fé. Identifique isso. Identifique aonde você fica mais insatisfeito. Muitas vezes esse conforto deixou de ser um presente de Deus para virar um ídolo do seu coração, em que você só pode ter alegria se todas as coisas estiverem de acordo com a sua vontade e não com a vontade de Deus. Terceiro ponto, abrace a graça desconfortável como instrumento de crescimento. A maior tentação no sofrimento é a gente começar a orar apenas para que o sofrimento acabe, não é isso? A gente não faz isso? Senhor, acaba logo com esse sofrimento, acaba logo com essa dor. Mas o texto está nos convidando a fazer uma oração mais profunda, a enxergar os altos e baixos da vida de uma forma mais completa. A gente precisa incluir nas nossas orações, quando a gente passa por dor e sofrimento, algo diferente. A gente precisa dizer a Deus, Deus, complete em mim o seu querer, complete em mim a sua obra, trate o meu coração dentro daquilo que o Senhor quer tratar. Use essa dor. John Piper fala algo muito bacana no livro dele sobre depressão e graça, que ele fala assim, não desperdice o seu sofrimento, mas entenda o que Deus quer te ensinar através dele. Amém?
Deus, ele conduz Israel pelo deserto, não para destruí-los, mas para produzir neles algo que jamais seria formado num caminho fácil. Dependência, maturidade e confiança diária. Se você cria o seu filho, você sabe o quanto isso dói. Ensinar o seu filho que ele deve ser independente. Ele quer depender, quer estar sempre na zona do conforto. Ensinar o teu filho que ele deve amadurecer. O amadurecimento, para acontecer, só vai acontecer por meio de muitos sofrimentos. Isso é inevitável. Precisamos encarar a vida como ela é. A vida é cheia de altos e baixos, mas tanto nos altos quanto nos baixos. Precisamos estar confiantes, sabendo que Deus está conosco. Troca o slide, por favor. O que queremos? Claro, conforto. O que é mais fácil. Previsibilidade. Facilidade. Mas através da graça desconfortável. O que precisamos, Deus gera em nós. Nós precisamos é ser transformados. Nós precisamos é ter uma fé amadurecida, uma fé confiante. Nós precisamos é ser mais dependentes dEle. Amém? Frequentemente, a graça de Deus não vem embrulhada em conforto, ela vem em formas profundamente desconfortáveis. A dor do desvio não é evidência de que a graça falhou, é a prova de que ela está operando. Amém? Todos sabemos que o ouro ele não é purificado quando evita o fogo. O ouro, para ser purificado, ele precisa passar pelo fogo, sob o cuidado dos ourives. Você, para ser formado, purificado, para ser amadurecido, precisa passar por muitas dificuldades e Deus sabe o que Ele está fazendo. Ele cuidará de você, Ele estará com você. Por isso, precisamos orar a Deus: Senhor, não deixe eu desperdiçar a minha dor, mas me coloque onde o Senhor quer. Não permita que eu vá onde o Senhor não estiver, por mais que seja um caminho de dor. Difícil orar assim, né? Você pode falar, fala sério, mas não vou voltar lá não, estou doido para ouvir uma palavra positiva. Irmão, se isso não é positivo, não sei o que seria. Sabe, termos uma visão bíblica para entendermos que Deus está comprometido conosco, nos altos e baixos da vida, Ele está conosco, Ele está nos formando. Quando coisas ruins acontecem, quando dificuldades acontecem, não é porque Ele se esqueceu, não é porque Ele está te avaliando se está ou não, se saindo como deve ser, não, Ele está cuidando de você. O Senhor não permita que a gente desperdice a nossa dor, não permita que a gente desperdice as provas que o Senhor provoca em nossa vida. Precisamos orar: Senhor, venha me formar. Venha me formar, amém? Pode pular o slide. Entre altos e baixos, Deus não está nos conduzindo para uma vida mais confortável, mas para um coração transformado. E essa também é graça de Deus, amém? Então, assim como Israel não foi poupado, mas foi sustentado pela presença de Deus, assim também o Evangelho abre o caminho da redenção da nossa vida. Em Jesus Cristo, nós temos a maior expressão do que significa graça desconfortável, porque Jesus não evitou o caminho de dor, e sendo Ele Deus, Ele se esvaziou ao ponto de vir como homem, Ele não rejeitou e evitou o sofrimento. Em sua oração, Ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Jesus não se esquivou, Jesus caminhou em direção à cruz, Ele caminhou em direção à humilhação, Ele se entregou completamente, porque Ele sabia que por meio do seu sofrimento, da sua dor, a salvação alcançaria pecadores como eu e você. E aquele que crê em Jesus Cristo é salvo. Jesus sabe o que é sofrer. Ele verdadeiramente sofreu. A Bíblia chama ele de homem de dores. E isso vai redefinir completamente a forma que a gente vê os altos e baixos da nossa vida. Se Deus usou um caminho difícil para nos salvar,
Ele também irá usar caminhos difíceis para nos formar. Por isso, pode pular, mantenha seu coração cheio de esperança. Entre altos e baixos, a esperança permanece. Deus está guiando. Deus está presente. Deus está em ação. Amém? Se coloque de pé para orarmos. Vamos orar pelos 3 motivos. Primeiro, para que Deus nos dê sabedoria e abra os nossos olhos para que a gente perceba que muitos desvios de rota não são sinais de abandono, mas de cuidado, de provisão. Segundo motivo, eu deveria até ter botado, mas esqueci, para que Deus ajude a gente a identificar os nossos ídolos. Às vezes a gente começa a tornar essencial aquilo que é secundário. A gente começa a acreditar que o importante é cumprir o planejado, é seguir uma agenda, seguir tal cartilha, enquanto Deus tem outra coisa para a gente. Sabe, Deus chega e bagunça a nossa agenda. Deus chega e derruba os nossos sonhos, frustra os nossos sonhos. A gente pensa em fazer muita coisa, mas Deus vai fazer, não, você vai fazer isso aqui. Que a gente possa se contentar com aquilo que Deus está fazendo. Amém? E o terceiro motivo é que a gente valorize a graça desconfortável. Que a gente valorize a graça que muitas vezes não facilita a nossa vida. Em nada. Em nada. A gente percebe ser a graça de Deus. A gente percebe que Deus nos dá sabedoria para a gente desviar de algumas rotas e isso só dificulta a vida. E glória a Deus por isso. Mais importa o homem agradar a Deus do que os homens ou a si mesmo. Amém? Vamos orar então? Pai Santo, trabalhe o nosso coração. Falamos de um tema difícil hoje. A gente vem, às vezes, querendo ouvir coisas só positivas, de que muitas bênçãos nos alcançarão. A gente começa a ansiar isso no nosso dia a dia, a gente começa a calibrar o seu amor por nós a partir daquilo que a gente está recebendo de bênçãos, a partir das boas coisas que acontecem. Pai Santo, nos faça entender que o grande chamado que o Senhor nos faz não é para controlarmos a nossa vida usando a Ti como álibi perfeito, mas é abrirmos mão do controle da nossa vida, abrirmos mão de muitos dos nossos sonhos, por amor a Ti, por amor a Ti. A gente se encontra quando a gente se perde nos Teus braços. A gente encontra paz e segurança quando a gente abre mão da nossa autodefesa, da nossa justiça própria, por depender de Ti, Senhor. Faça algo em nós, faça algo, transforme o nosso coração, para que a gente possa experimentar de um contentamento diante de muitas coisas difíceis que acontecem na nossa vida. Pai Santo, é tão difícil identificar os ídolos que criamos. Transformamos muitas boas coisas em coisas primordiais para a nossa alegria e para a nossa vida. O problema é que quando essas coisas ocupam um lugar que só o Senhor pode ocupar. Pai Santo, venha quebrar os nossos ídolos nessa noite. Venha transformar o nosso coração, venha tirar as escamas dos nossos olhos, para que a gente possa entender o quão fundamental para a existência é confiar absolutamente em Ti. Pai Santo, venha tirar toda a nossa revolta, toda a nossa insatisfação com a vida. Muitos baixos que entramos são apenas cheios de orgulho, cheios de necessidade de obter honra, cheios de necessidade de ter cada vez mais e mais. Isso nos rouba a alegria.
Isso fragiliza a nossa fé. Pai Santo, que possamos olhar para Ti, Senhor, como nosso real tesouro, como aquele por quem nós precisamos viver, porque a vida está em Ti. Nos ajude, ó Pai, a abraçar a graça desconfortável, a estar contente com as dificuldades que o Senhor permite em nossa vida, como isso é difícil. Mas o Senhor pode fazer milagres em nosso coração. Senhor, que sejamos um povo disposto a testemunhar do Seu nome. Não por olhar a nossa vida com muitas vitórias, mas por olhar a vitória que Jesus teve por nós. Fomos reconciliados contigo. O maior problema que poderíamos enfrentar é sermos pecadores que vivem diante de Ti, que é santo. E o Senhor providenciou perdão para os nossos pecados ao enviar o nosso Salvador, Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar e ressuscitou, está vivo. Jesus é a nossa esperança. Que possamos, Senhor, a partir dessa fé, a partir desse entendimento, abraçar a graça desconfortável, confiantes que o Senhor sabe de todas as coisas, a gente não. E que por isso, por depender de Ti, por confiar em Ti, a gente consegue experimentar de uma alegria que excede todo o entendimento, de uma vida que excede todo o entendimento, quando vivemos para Ti e por Ti. É o que lhe pedimos, em nome de Jesus, Seu Santo e Filho amado, o nosso Salvador. Amém.